E tudo que acontece, tudo que a Páscoa promove nas nossas vidas, é importante a gente estar antenado, e eu creio que essa Páscoa vai ser a melhor Páscoa da sua vida, em nome de Jesus. A grande questão é que, entendendo um princípio, a gente consegue absorver. Não entendendo, a gente não absorve. Quando nós entendemos aquilo que Deus quer fazer, então nós estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer. O que nós queremos preparar esse tempo para celebrarmos, e essa pode ser a noite de que tudo isso aconteça na sua vida, não é que vai acontecer só na Páscoa, mas nós queremos estar pronto porque é tempo propício para isso. De Deus trazer ressurreição, Deus trazer avivamento sobre a sua vida. Então eu creio que nós estamos no prelúdio de uma nova estação de libertação e de ressurreição na parte de Deus, para a sua casa, para a sua família, para os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre a Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos essa noite ir mais profundo, em lugares mais profundos na tua presença. Eu oro aqui, Pai, para que essa noite seja uma noite de encontros. Eu oro aqui essa noite e meu espírito, Senhor, celebra e percebe que essa será uma noite de encontros aqui, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e abrir a porta do nosso coração. E eu peço, Senhor, essa noite que o Senhor tenha liberdade. Se você puder, põe a mão no seu coração, por favor. Eu peço essa noite, Senhor, que essa mão no coração represente a sua mão agora, Jesus. Toca nos nossos corações. Abra os nossos olhos espirituais e fala com cada um dos meus irmãos, porque eu sei que se o Senhor falar, não um pregador, mas se o Senhor falar, tudo vai ser transformado. Então eu oro e peço, Senhor, que o Senhor fale conosco essa noite, e toda a honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar essa noite sobre a cruz de Cristo. A cruz é o símbolo universal do cristianismo. Eu me lembro de algumas Páscoas, alguns anos atrás. Talvez esse ano a gente ainda faça, mas agora eles dificultaram para a gente sempre colocou umas cruzes aqui do lado, no lote do lado aqui, com luzes para iluminar. E eu me lembro das pessoas falando assim, mas esse povo está achando que é cemitério? Porque as pessoas estão acostumadas a achar que cruz só tem a ver com cemitério. Mas a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Toda igreja católica, toda igreja protestante, você vai enxergar ali uma cruz. A cruz ela é tão universal que, ao mesmo tempo que ela está nas catedrais, em muitos de nós está ao redor dos nossos pescoços. Muitos de nós usamos isso. Claro que usamos ela vazia, porque quem morreu já não está mais nela. A cruz está vazia. Aleluia! Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Falar, a cruz está vazia. A cruz está vazia. Graças a Deus. Graças a Deus. A cruz está vazia. Mas Paulo diz, se eu tiver que me gloriar, que eu me glorie na cruz. Agora é interessante porque até o ponto da morte de Jesus, a cruz era um sinal de vergonha. Mas Paulo agora diz que é um sinal, um símbolo de glória. E Paulo diz, eu quero me gloriar nessa cruz. É nessa cruz que eu quero me gloriar. E não porque Paulo não tivesse outra coisa para se gloriar. Pelo contrário,
Paulo podia se gloriar na sua sabedoria. Paulo podia se gloriar porque ele era um dos homens mais bem instruídos na época. A Bíblia diz que ele era discípulo de Gamaliel, e a história diz que Gamaliel era um dos homens mais célebres da antiguidade. Era um homem altamente requisitado. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver os rabinos tentando matar os discípulos, e Gamaliel dizendo: olha, pelo amor de Deus, não faça isso não. E a Bíblia diz que Gamaliel dá um conselho para a reunião dos sábios, que acalma os ânimos para que eles não matassem os discípulos de Jesus naquele momento. Gamaliel era um homem altamente célebre na sociedade. E Paulo foi educado, a Bíblia diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Se ele pudesse se gloriar, ele poderia se gloriar a educação que ele tinha. Paulo também podia se gloriar na sua raiz, na sua cidadania romana, porque você sabe que ainda que ele fosse um judeu, ele conquistou o direito de ser cidadão romano, e naquela época ser cidadão romano não era para qualquer um. Paulo também podia se gloriar nas próprias experiências que ele teve com Cristo. Haja visto um homem que ao caminho de Damasco viu o próprio Jesus. Paulo podia dizer: eu me glorio nas experiências que eu tive com Jesus, e não foram poucas. Mas ele diz: não, eu não me glorio em nada dessas coisas, eu me glorio na cruz. Porque essa sim é o sinal, é o lugar aonde eu encontrei aquilo que eu precisava para a minha vida. Eu não encontrei aquilo que eu precisava nas minhas experiências. Eu não encontrei o que eu precisava na minha educação. Eu não encontrei o que eu precisava no meu networking. Eu encontrei o que eu precisava naquela cruz que está vazia. A cruz, ela representa a remissão dos nossos pecados. A cruz representa o perdão de Deus sobre a humanidade. A cruz ainda representa, irmãos, a salvação de Deus aos homens. A cruz representa a restituição do relacionamento de Deus para com os homens. A cruz representa a alegria de sermos salvos quando encontramos a cruz. A cruz representa a paz que excede todo entendimento. Quando a nossa vida está um caos, nós olhamos, nós cantamos isso agora, né? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Porque nesse lugar eu encontro paz, ainda que o meu mundo esteja em caos. Quando eu olho para a cruz, eu encontro a paz que excede todo entendimento na minha vida. E sabe, muitos de nós estamos perdidos e atormentados. Há muitos de nós crentes em Jesus Cristo. Amamos e declaramos e viemos à igreja todas as semanas, mas quando intimamente somos questionados sobre a nossa própria salvação, ainda alimentamos dúvidas. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e pergunta para ele assim: você tem certeza que você vai para o céu? Tem certeza? Se Jesus, quem quer que Jesus volte? Levanta a mão para mim, quem quer que Jesus volte? Eu me lembro de um pastor que ele disse assim: olha, eu vou pregar para vocês, e eu quero pregar para que eu quero que todo mundo tenha expectativa de quem quer ir para o céu. Aí ele perguntou: quem quer ir para o céu? E todo mundo: eu! E ele disse, ele arranca um revólver e disse: quem quer ir agora? Eu disse: não, agora não. Porque no fundo, todo mundo que estava ali naquele momento não tinha certeza se o seu destino final ainda era o céu. E o único lugar que nós podemos encontrar essa resposta não é na nossa religiosidade e disciplina espiritual. Porque sobre isso os profetas profetizaram: vocês me honram com os lábios, mas não com o coração. Então não são pelas obras ou pelas feituras que nós podemos fazer que nós encontramos essa certeza. A única certeza que nós temos que vamos para o céu é quando nós olhamos para a cruz e sabemos que Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si as nossas enfermidades.
a nossa culpa, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se nós lembrarmos dessa verdade, então não é nada e nem ninguém, e nem aquilo que eu faço, que pode me tirar a alegria e a certeza da minha salvação. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, e que lá dentro de você, você não tem certeza dessa salvação, eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu para que você fosse salvo. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Sabe o que ele estava dizendo? Não é que você vai ressuscitar aqui, mas você vai ressuscitar numa nova Jerusalém. Você vai ser levado para um alto lugar, onde as ruas são de ouro e o mar é de cristal, e ali não vai haver morte, nem fome, nem sede, nem dores. Nada que nós padecemos aqui vai acontecer do lado de lá, porque ele foi aquele que pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu livre acesso ao Deus Pai que está no céu. Talvez essa seja a mensagem que muitos de nós esquecemos e que a igreja se esqueceu. Porque hoje tentamos convencer as pessoas de que Deus tem o melhor para elas. Falamos para as pessoas: olha, Deus tem o melhor, mas no fundo nós ainda não conseguimos acreditar nisso. Lá dentro de nós ainda existe um mar de dúvidas, e quando a gente recebe uma palavra dizendo: olha, algo pode melhorar, a gente diz: tudo bem, Jesus pode dar uma aperfeiçoadinha, Jesus pode dar uma consertadinha para que a minha vida fique mais leve, mas não é isso que a cruz fez por você. Não foi um aperfeiçoamento que Jesus fez por você, não foi uma adaptação, um remendo que Jesus fez por você. O que a cruz de Cristo fez por você foi algo muito mais profundo. Eu queria que você abrisse comigo no seu livro, na sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17. Eu vou ter paciência para que todos encontrem. Amém? Acharam? Você pode dizer: hoje não tem data show, então. Vocês acharam? Quando vocês falarem amém, eu leio. Vocês acharam? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, você não foi consertado, você foi feito de novo. E tudo que foi passado, e tudo que está à sua frente se faz novo a partir desse novo nascimento em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram de um novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. A imagem do seu Criador. E talvez você diga: ah, pastor, mas esse negócio ainda não fez efeito na minha vida. Eu preciso de algo sobrenatural. Não existe nada mais sobrenatural que a cruz. Porque a cruz não te deu só a chance de mudança. A cruz te promoveu a mudança integral e intrínseca mais profunda da sua essência. Ele não mudou o seu comportamento. A cruz não foi usada para mudar os seus hábitos. A cruz não foi usada para mudar os seus pensamentos. A cruz foi usada para mudar a sua essência. E se a sua essência é mudada, tudo em você é mudado. Pessoas podem vir à igreja
e mudar simplesmente os seus ambientes. Eu ia para o boteco, agora eu vou para a igreja. Pessoas podem vir para a igreja e abandonar hábitos. Antes eu fumava, antes eu bebia, agora eu não faço isso mais. Mas isso não é a denúncia espiritual daquilo que a cruz fez por você. O que a cruz fez por você é muito mais profundo. Porque a cruz mudou de dentro para fora. Ela tirou de você algo que te levava ao pecado, arrancou de você e colocou um novo homem dentro de você. Uma nova natureza. Então aquilo que me aproximava do pecado a partir da cruz, não acontece isso mais. Mas pastor, o senhor não está na minha pele. O senhor não sabe o que eu estou passando. Jesus prometeu, antes de ir para a cruz, que quando ele fosse, ele enviaria um consolador. Um outro consolador. Antes de ser crucificado, ele disse: eu vou para a morte. Vou ressuscitar o terceiro dia, mas eu vou mandar alguém para ajudar vocês. Eu e você contamos com ajuda. A cruz nos deu a chance de recebermos a ajuda celestial do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir viver essa nova natureza. Seria tolo da sua parte acreditar que, porque você levantou a sua mão e disse sim, tudo vai acontecer magicamente. Não! Quando você levanta a sua mão e diz sim para o Senhor, uma porta se abre na sua vida. Só que quando ela se abre, alguém também pega na sua mão e diz: ei, você quer andar lá? Você diz sim, eu quero. Então eu vou te pegar pela mão e vou te conduzir até Jesus, até o seu Criador. Eu vou te levar lá e eu quero que você vá comigo. Não solte a minha mão, eu vou com você até o final da sua vida. A pergunta que eu tenho para você hoje, para você que nasceu de novo, é: as suas mãos estão bem apegadas ao Espírito Santo? Ou em algum momento você disse: não, pastor, não, Espírito Santo, eu estou bem aqui, eu estou tranquilo, pode deixar que daqui eu sigo, deixa com o Pai, deixa comigo. Confia que vai dar certo. Muitos de nós nos esquecemos que uma nova vida proposta pela cruz, ela só é possível se nós estivermos abraçados com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo você vai remar e vai morrer na praia. Mas com o Espírito Santo, a Bíblia diz que pela cruz ele abriu um novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Por causa do Espírito Santo nós temos um novo e vivo caminho. Por causa desse novo e vivo caminho, você pode voltar até a Deus hoje, se você quiser. A segunda coisa que a cruz faz por mim, eu queria que você lesse comigo. Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, verso 1. Se você achou, você pode dizer um amém? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pela cruz nós recebemos uma nova natureza, mas pela própria cruz nós recebemos o direito de sermos reinseridos no plano de Deus. Olha para quem está do seu lado, diga para ele com muita fé: Deus tem um plano na sua vida.
Se você pode olhar para o outro lado, diga para o outro irmão que está do outro lado: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Você talvez não saiba qual é, mas Deus tem um plano na sua vida. E sabe qual é o problema? Muitos de nós nos esquecemos que existe um plano. Muitos de nós nos perdemos nesse plano. Muitos de nós, não, por causa dos nossos pecados, achamos: não, eu não sou digno desse plano. Quantas pessoas passaram por mim? Pessoas com tanto potencial, e eu disse: ei, você não sabe o que Deus pode fazer com você. E as pessoas não acreditavam nisso. As amarguras corroeram, os pecados corroeram, as tristezas corroeram a história que Deus estava escrevendo na vida dessas pessoas. Eu quero começar aqui, antes de continuar, eu quero fazer uma pausa e eu quero dizer: não deixe as amarguras corroerem o plano de Deus na sua vida. Não deixe as tristezas e as decepções. Talvez você está aqui e você já foi ferido por alguém da igreja. Talvez você já cantou no louvor, talvez você já pregou o evangelho, talvez você já falou de Jesus para as pessoas na rua, talvez você está aqui e você já foi um grande homem, talvez você se orgulhava disso, mas as tristezas, as amarguras, os pecados tiraram o lápis que estava na mão de Deus escrevendo as suas histórias. Não deixe nada roubar de você a história que Deus está escrevendo na sua vida. Nada. Não deixe ninguém tocar nisso. Mas ainda que toquem, e talvez você está aqui hoje e já tocaram nisso. Alguns de nós nos sentimos incapazes de retomar. A gente já até quis, a gente até já falou, a gente até já sentiu. Tem gente que está aqui que falou no dia 31 para o dia 1º de janeiro: esse ano vai. Mas não consegue. Porque não se sente merecedor. E de fato nós não somos. Não há nada em nós que deixe Deus impressionado. Mas o amor de Deus é tão profundo nas nossas vidas, que Ele pega vasos quebrados, vasos que talvez foram perdidos, foram esquecidos, vasos que julgam ser vasos de desonra, e Ele pega esses vasos e essa noite Ele vai começar a colocar na banca novamente. O que o Senhor me diz é: eu vou colocar vocês na banca novamente. E as coisas vão começar a girar. E as coisas vão começar a acontecer. Você vai se sentir apertado, mas vai ser a mão de Deus. Amassando você de novo. Você já se sentiu amassado por Deus? Sem saída? Oh Deus, o que eu faço? E Deus está ali só te amassando. Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou fazer? Deus, eu não mereço, mas eu não consigo. E Deus está ali. Tem uma música que eu me lembro dela quando eu era adolescente. Óbvio que eu não vou cantar. Mas a música é: o teu amor me refaz. Ana Paula Valadão cantava ela: o teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes eu lembro do Bijob, lembra Bijob, dos acampamentos? Teu amor me refaz. E a gente com base, eu lembro da gente fazer um tempo onde a gente dava um pedaço de barro para as pessoas, e ali a gente começava a ministrar essa música, a pessoa ia construindo o seu barro, o seu vaso. E ali a gente ia ministrando, eram horas ministrando. Teu amor me refaz. E as pessoas iam construindo, e não tinha água para molhar. O que molhava aquele barro eram as lágrimas das pessoas. Porque elas sabiam que ali Deus estava, aquele tempo elas estavam sendo reconstruídas por dentro de novo. Talvez você já tentou terapia. Talvez você já tentou o coach. Talvez você já tentou a teologia. Mas eu quero te dizer uma coisa:
quem pode te reconstruir, quem pode reconstruir seu casamento, quem pode reconstruir a sua história, quem pode reconstruir a sua vida emocional, seu ministério que se perdeu. A única pessoa que pode reconstruir isso continua no controle da sua vida, que é Jesus. E talvez você está aqui hoje dizendo: Deus, eu estou amassado, eu estou todo quebrado. E Deus está dizendo: eu não vou te jogar fora. Pelo contrário, eu vou te colocar na banca. E eu vou te moldar de novo. Antes da gente continuar, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração mais uma vez. E eu queria nessa noite que você fosse intencional em cooperar com o Espírito Santo. E eu queria que você orasse dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero cooperar, me amassa e me refaça todas as vezes que forem necessárias. Você pode orar assim, falar: Senhor, os lugares que eu estou quebrado, me amassa de novo. Parece uma oração perigosa, né? Me amassa, Jesus. Mas talvez essa seja a oração que nós precisemos essa noite. Porque talvez o pecado deformou você. As suas tristezas e decepções, suas amarguras decepcionaram você e te amassaram, te quebraram. E ainda que Deus coloque vinho novo dentro de você, tudo isso se escorre. É como alguém que recebe muito, mas da mesma forma que recebe, se esvai, porque o vaso está quebrado. Está tudo quebrado. Mas essa noite o Espírito Santo entra por essas portas. E ele começa a andar por essas cadeiras mais uma vez. E eu quero te dizer que existe algo no mundo espiritual acontecendo nesse momento. Porque não importa a sua idade, sua condição. Não importa os seus pecados, a cruz do Calvário te livrou de tudo isso. Jesus te deu uma nova vida. Jesus pode te dar uma nova vida. E aquilo que está quebrado, Ele pode fazer de novo dentro de você. Se você abrir a porta do seu coração nesse momento, Ele pode fazer tudo novo de novo. A cruz também, ela tem poder de nos devolver a autoridade dos céus. A Bíblia diz que quando Satanás aparece para Jesus na sua tentação, ele diz para Jesus: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. Mas Jesus, quando comissiona os seus discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por causa do meu sacrifício, por causa da cruz, toda a autoridade foi dada a você. Jesus disse: aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Então a autoridade que estava na mão do diabo foi entregue à igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Como que isso aconteceu? Pela cruz. Pela cruz. E debaixo dessa autoridade que recebemos, nós temos autoridade para declarar sobre as nossas vidas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus é um Deus que muda a sua história. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus é um Deus que muda a sua história. Mas quem muda os seus ambientes é você. Deus é um Deus que entra na sua história, mas quem muda os ambientes que você está é você. A Bíblia diz que quando Deus encontra com Jacó no Val de Jaboque, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Mas depois de receber o novo nome, Jaboque se transforma em Peniel. Deus muda o nome de Jacó, mas Jacó muda o nome do lugar.
Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando recebemos a autoridade de Deus pela cruz do Calvário, nós temos a autoridade de declarar para os ambientes da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa, da nossa igreja, dos nossos sonhos. Nós temos a autoridade a declarar o nome de Jesus e mudar o ambiente espiritual daquele lugar. Ah, pastor, mas essas coisas a gente nem sabe, porque eu sinto uma opressão quando eu chego naquele lugar. Que bom. Porque você só se sente opresso porque você carrega algo que confronta aquele ambiente. Se é que você fosse parelho com aquele ambiente, você não sentia nada. Mas quando você sente algo te confrontando ali, é porque você carrega algo que pode mudar aquele ambiente. E a autoridade que a cruz nos deu, a autoridade que Jesus nos entregou, é para que a gente tenha a autoridade de mudar os ambientes que nós vivemos. É para mudar as posições que nós estamos. É para dizer, ei, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não permito que isso aconteça novamente na minha vida. Eu revogo toda ação maligna na minha vida até aqui. E eu declaro que daqui por diante a minha vida é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Se nós estivermos debaixo da cruz, a autoridade que a cruz nos promove tem poder de frear as posições que nós nos encontramos agora. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu pecado só é forte porque você ainda não está na cruz do Calvário. Porque se você for para lá, o seu pecado perde força. Porque o seu pecado morre quando encontra a cruz do Calvário. Colossenses capítulo 3, verso 15. Jesus disse, e ele rasgou o escrito de dívida e pregou na cruz do Calvário. E humilhou os inimigos que nos eram contrários. O que Paulo está dizendo? Tudo que você não está conseguindo vencer, Jesus rasgou o débito, pregou na cruz e disse, ei, quando você vier cobrar ele, olha para lá, porque eu paguei o preço para ele ser livre agora. A cruz também me dá autoridade para mudar destinos. Tem pessoas aqui que já foram chamadas as ovelhas negras da família. Quem aqui é a ovelha negra? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sempre vai plantar um homem de Deus no meio de uma família que não conhece a Deus. De repente um vira crente no meio de uma família inteira. Deus levanta um que virou crente. Ele é perseguido por todo mundo. Esse menino está virando doido. O povo está ficando doido. Mas alguém que se rende à cruz tem o poder de mudar o destino de uma família inteira. Você pode dizer um amém por isso? Quando nós entramos na cruz, o destino da nossa vida e da nossa família pode ser alterado porque nós estamos na cruz do Calvário. Talvez você não entenda isso, mas Jesus te plantou na família que você está. E talvez você está se sentindo assim, ai pastor, tem tanta luta naquela casa, fica tranquilo. Fora que Deus está amassando o barro, Deus está promovendo um novo destino para a sua casa, através de você. Através de você, Deus está mudando histórias. Não porque você, mas porque você foi para a cruz. Você olhou para a cruz. Como cantamos, eu vou para a cruz e para a cruz eu vou, se eu morrer, participar. Para a sua obra proclamar. É o Salvador. Eu me lembro de um pastor pregando para mim dizendo, quando foi que Jesus te deu permissão para você descer da sua cruz? Essa palavra ecoa dentro de mim até hoje. Quando foi que Jesus te deu a autorização de descer da cruz que Ele te colocou? Jesus disse, quem quiser vir após mim, toma a sua e me... Sabe o que Jesus fez? Ele colocou uma cruz e mandou você subir nela. Não uma cruz física, mas a cruz dos seus pecados, da sua vontade, dos seus desejos. Ele disse, olha, você vai morrer para isso, para que eu viva em você. Você vai morrer para os seus desejos, você vai morrer
para as suas vontades, para aquilo que a sua carne grita, você vai subir na cruz, você vai morrer para as suas razões, você vai morrer por tudo isso, vai subir na cruz e não vai descer de lá. E quando você ficar lá, tudo que você está lutando, eu vou lutar por você. Porque nós somos justificados pela cruz do Calvário. Nós somos justificados pela cruz do Calvário. Muitas vezes nós, que deveríamos estar pendurados com Cristo, decidimos descer da cruz. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje: quando foi que Jesus te deu autorização de descer da sua cruz? Talvez a sua vida está assim e você está dizendo: Deus, por que não está acontecendo? Me dá uma palavra nova, me dá uma arma nova. E Deus diz: não é a arma que você está procurando, não é a arma que eu procuro em você. Eu quero que você volte para o lugar onde eu te coloquei. E de lá não saia, porque as suas razões estão falando mais alto, porque você está no lugar errado. Seu lugar não é aqui brigando, seu lugar é comigo lá na cruz. Porque quando você estiver comigo lá, eu vou estar aqui por você. Pergunta para quem está do seu lado: quem você quer que resolva os seus problemas? Você ou Jesus? Quem você gostaria que resolvesse os seus problemas? Você mesmo ou Jesus? Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu estou tentando e eu não estou conseguindo. Foi meu filho, então volta para o lugar e deixa Jesus vir. Porque enquanto nós estamos lutando com as nossas razões, nós estamos deixando a cruz que Ele nos chamou para estar vazia. E a única cruz que pode estar vazia é a dele. Porque Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele aqui na terra. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.